se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Essa expressão onde eu estou, muito significativa em João. Capítulo 1, verso 18, você vai ver a primeira menção dessa frase. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Isso é onde o Filho está, no seio do Pai. E agora o Filho que está no seio do Pai, está prometendo que todo aquele que o segue estará no seu seio. Porque ele diz: onde eu estou, estará o que me serve. Esse é o tema de todos os escritos de João. União com Cristo. Quando você lê João 13, 25, você vai ver João, o discípulo, reclinado no seio, ou no peito de Jesus. Isso dominou toda a visão de João a respeito de Cristo. O Verbo está com o Pai, e os seus filhos estão com ele, e nele com o Pai. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Esse é o tema de João, e de todos os escritos de João, união com Cristo. Então, irmãos, quando chega esse momento, mais uma vez está sendo enfocado aqui, não é? Onde eu estou, estará meu servo. Mas esse é o verso 26. Nós temos que ter calma aqui, até chegar ao verso 23. Onde eu estou, estará o meu servo, é promessa para aqueles que andam no versículo 25, no caminho da cruz, não é? Agora, nesse contexto aqui, com o que a cruz está tratando? Volta sua Bíblia aí uma página e vamos olhar o contexto maior. Jesus está vivendo uma hora muito singular na sua vida humana. João 12, primeiros versículos, a gente não vai ler nada, só você vai ver na sua Bíblia o contexto. Ele é ungido na casa de Lázaro, em Betânia. Que hora tremenda. Ali estavam aqueles 3 íntimos que ele amava, não é? E ele foi, então, ungido ali por Maria de Betânia. Lázaro, no capítulo 11, tinha acabado de ser ressuscitado pelo Senhor. Olha que hora. Ele entrou em Jerusalém de forma triunfal, aclamado. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Vocês vão sabendo que tudo está dando tão certo, não é? Diz a palavra em João 12, olha lá. 9. 11. João 12, 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, é o final lá do verso 11, voltaram o quê? Olha a hora que o Senhor está vivendo. Ressuscitou a Lázaro, ungido por Maria de Betânia, entrado e aclamado como rei, na entrada triunfal de Jerusalém. Muitos judeus crendo nele porque Lázaro foi ressuscitado. Não acabou ainda não. Os gregos queriam vê-lo. Era a hora dele sentar no trono. Não é? Dizer assim, vou dar um nó na cabeça dos sábios gregos. Porque ele é o verbo, a palavra, o logos, o filho. Não é? Então era a hora dele assentar no trono e confundir a cabeça dos gregos daquela época. De certa forma, André e Filipe acharam que ele ia fazer isso. Porque os irmãos observarem aqui, sentir o clima dessa passagem, os irmãos vão ver que André e Filipe eles estão ali apavoradinhos. Não é? Os gregos falam assim: eu queria ver teu mestre. Ele deve ter se sentido muito privilegiado. Porque agora não é só judeu, é grego. Se a dominação política na época das escrituras era romana, a dominação cultural era grega, claro, não é?
Então agora gregos querem ver o Senhor. Então André deve ter ficado muito entusiasmado. Ele saiu correndo e foi chamar Filipe. Filipe, deixa eu te contar a novidade. Os gregos agora querem ver o Senhor. E os dois então saíram correndo e foram comunicar para Jesus. E como se não bastasse, Jesus fala assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não é? Quase tiveram um infarto ali. Não é? É agora que todo mundo vai para o trono, de uma vez. Aí no versículo seguinte, o Senhor Jesus fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não estragou com tudo que eles queriam. Não é? Ele está mostrando que ele não veio para curar enfermos, expulsar demônios, ensinar sabedoria, moral, filosofia. Ele veio para morrer. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Conduzindo muitos filhos agora. Irmão, eu não sei o que você pensa do Getsemane. Mas eu sinto no coração que preciso compartilhar com você um pouquinho sobre isso. O Senhor Jesus, pouco depois desse momento, ele estava no Getsemane, em João capítulo 18. E diz a palavra que ali no Getsemane, de alguma forma, ele lutou tão intensamente em oração, que o registro de João é que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. E a palavra diz que ele suava gotas como de sangue. E aqueles discípulos não puderam sequer acompanhar nem o movimento e nem o espírito dele. Então dormiam enquanto ele orava. 3 vezes. Ele usou aquela palavrinha aramaica dizendo, Abba, meu paizinho. Hora de cruz e hora de intimidade, ao mesmo tempo. Abba, meu paizinho. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não se faça como eu quero, assim como tu queres. Irmãos, quando nosso Senhor Jesus orou assim, eu creio que no seu coração 2 coisas estavam prestes a se chocar, de uma forma muito clara. Ele, como Filho eterno de Deus, nunca deixou de contemplar a glória límpida da face do Pai. Nunca. João 17, ele diz assim, Pai, glorifica-me junto de ti, glorifica-me contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele é o Filho que sempre vê a face do Pai, porque ele é Deus com Deus, o Filho de Deus. E quando ele se encarnou, isso não mudou. Absolutamente não mudou. Ele sempre viu a face do Pai. Não é? E cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. O verbo de Deus encarnado. Puro, santo, em plena comunhão com o Pai. Mas, irmãos, estava chegando a hora em que 2 coisas iam se chocar. Primeiro, a face do Pai, a qual ele sempre viu. E, por outro lado, a vontade do Pai, a qual ele sempre cumpriu. Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele nunca quebrou a vontade do Pai em nenhum aspecto. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele sempre fez a vontade do Pai. E sempre viu a face do Pai. Ele podia sofrer a traição de Judas. Ele podia sofrer a negação de Pedro. O abandono de todos, como diz João 6. Todos o abandonaram. Não é? Já não andavam com ele. Muitos. Ele olha para os 12 e diz, quereis vós também retirar-vos. Ele podia sofrer todas essas coisas. Desde que ele não perdesse de vista a face do Pai. E ele nunca perdeu. Mas, irmãos, estava chegando um momento que, para que o Filho pudesse cumprir a vontade do Pai, que é conduzir muitos filhos à glória, ele precisaria perder de vista a face do Pai. Então, as 2 coisas que sempre andaram juntas na vida dele, a face gloriosa do Pai e a vontade do Pai, plenamente em harmonia, agora iriam se chocar. E na cruz, então, elas se chocaram. E ele perdeu de vista a face do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é força de expressão. O verbo encarnado de Deus está entrando na alienação do pecado, debaixo da ira de Deus e do abandono, por causa do nosso pecado. Por isso, na oração, ele diz, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Ele se firmou na vontade do Pai, mesmo que isso implicasse em perder de vista a face do Pai. E foi isso que aconteceu na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse é o preço da nossa redenção. Ele entrou na alienação para que nós chegássemos à comunhão. Ele assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser reconciliados. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus.
Então, irmãos, nesse momento, o Senhor Jesus está mostrando aos seus discípulos que isso era necessário. E ele estava ensinando o caminho para eles, que isso também era necessário, de uma forma, é claro, secundária, mas para eles também. A cruz nos separa da glória pessoal. Ou nós andamos no caminho da cruz, ou nós buscamos a glória pessoal. As duas coisas não podem andar juntas. Ou nós estamos edificando o nosso nome, a nossa estrutura, ou fazemos o nosso trabalho, ou nós estamos edificando o reino de Deus e a casa de Deus. Ou nós estamos talhando o nosso molde, ou nós estamos cooperando pelo Espírito e com a palavra para se talhar o tabernáculo, o candelabro. Irmão, o Senhor nos ajude. A cruz deve nos separar das afeições naturais, do amor ao mundo, da autopiedade e da glória pessoal, para que Cristo realmente recupere seu testemunho em nós. Agora, irmãos, essas coisas, elas nos fazem miseráveis. Então, quando nós falamos de trabalho da cruz, às vezes, como já falei no início, nós vemos só o lado sombrio. Não se esqueça que a cruz tem dois lados. A espada tem dois gumes. A face sombria e a face luminosa da cruz. Se há uma sexta-feira de trevas, há uma manhã de ressurreição. O nosso Senhor chamou para andar nesse caminho com Ele. Nós somos escravos enquanto achamos que somos livres. Esse lema liberdade, autonomia, tem feito muito mal para a nossa geração humana desde há muitos séculos. Desde o iluminismo, né? Como movimento filosófico. Isso tem lançado uma semente falsa no coração dos homens. Né? Nós somos escravos exatamente dessas coisas. Escravos das afeições, escravos da glória pessoal, escravos de nós mesmos, da autopiedade, né? Escravos do amor ao mundo. Só a cruz pode nos livrar. Libertar mas também libertar para Ele. O Senhor nos ajude a compreender isso com mais clareza. Irmãos, esse é o aspecto subjetivo do altar. Por isso o altar é restaurado na casa de Deus em primeiríssimo lugar. Porque nós precisamos estar vendo a glória da pessoa e da obra de Cristo e nos submetendo ao trabalho da cruz em nós. Do contrário, não há igreja. Se você ver o próximo passo em Esdras 3, você vai ver que é o lançamento dos alicerces do templo. Não há alicerces sem o altar. Nós temos um ajuntamento de pessoas, mas não temos nem alicerce, que dirá uma casa. Porque não temos a realidade espiritual do altar. Então que o Senhor nos chame a atenção para esse caminho. Amém. Vamos orar.